Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre essa situação da CBF. Informação da revista Piauí, uma baita apuração dos colegas da revista Piauí, diz o seguinte: CBF bancou um grupo de 49 brasileiros na Copa do Mundo do Catar em 2022, todos sem qualquer relação direta com a entidade ou confederações estaduais. O grupo tinha direito a hotel 5 estrelas e ingressos para os jogos. Muitos tiveram atendimento VIP no aeroporto de Doha. Alguns viajaram de primeira classe, pelo menos um viajou, ganhou cartão corporativo para gastar até $500, dá R$2.500 por dia, tudo às custas da CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues incluiu na conta da CBF as despesas de sua família, esposa, filha, cunhada, genro, 2 netos. Só as despesas extras da esposa chegaram a R$37 mil. Além da família, Edinaldo convidou amigos. Um deputado federal e sua esposa chegaram a ter um custo de R$364 mil para a CBF no Catar. Já um senador e sua namorada, em um pacote mais modesto, causaram uma despesa de R$195 mil. Estima-se que ao todo a CBF gastou cerca de R$3 milhões. Até funcionários da CBF que participaram de várias Copas passadas acharam que dessa vez a farra foi exagerada. Gente, além disso, o Edinaldo, segundo a revista Piauí, aumentou o valor para os presidentes, para as federações, de 50 mil para 250 mil reais. Gente, isso é assustador. E eu estou vendo a mídia, em geral, a mídia brasileira, pouco repercutir essa situação. Por que será, né? Por que será? Ninguém vai falar da CBF, dessa situação envolvendo o Edinaldo Rodrigues. E aí, no dia que essa matéria sai, que no caso foi ontem, sexta-feira, dia 4 de abril, o Edinaldo Rodrigues, de maneira estratégica, alguém deve ter falado com ele para ele fazer isso, emite um vídeo falando sobre o treinador, que o próximo treinador da seleção brasileira vai ser definido antes mesmo da próxima data FIFA, ou seja, tentando mudar o foco da mídia, do público, para essa situação de treinador, na busca do novo treinador, que deve ser o Jorge Jesus, acredito eu. Só que, gente, essa matéria da revista Piauí, para mim, isso aí é um absurdo, absurdo. Isso mostra que o problema da seleção brasileira não é dentro de campo, não é só a péssima atuação de alguns jogadores ou de algum treinador que não consegue dar conta de recado. O problema da CBF está na raiz. Repito o que eu falei na minha introdução, Ronaldo. Não é porque o Ronaldo não é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, do futebol mundial, ninguém abriu a porta para o Ronaldo. Abrir a porta, nem ouvir o Ronaldo. E repito, não é porque o Ronaldo poderia ser eu sendo candidato à oposição. Por quê? Por quê? Está explicado, né? Entre linhas está explicado. Vamos falar de Flamengo, detalhes do contrato de Wallace Ian, atacante que vem sendo acionado aí por Felipe Luiz nos últimos jogos. Vigência do contrato atual dele, 16 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro de 2027. Multa internacional, 40 milhões de euros e multa nacional, 33 milhões de reais, desculpa. Multa internacional, 40 milhões de euros, multa nacional, 33 milhões de reais. Gente, essa multa nacional tem que aumentar. 33 milhões de reais, o Bragantino paga isso. A empresa, a Red Bull Bragantino, paga isso. 33 milhões de reais hoje é o quê? 6 milhões de reais? 6 milhões de euros? É baixo, cara. Para um jogador de apenas 20 anos que está se destacando, tem que renovar esse contrato para aumentar a multa rescisória, porque certamente já deve ter clube de olho, porque é um jogador que está se destacando. Inclusive, ele foi campeão da Libertadores Sub-20 no ano passado, e esse ano ele fez a estreia na Libertadores pelo elenco profissional. Bacana demais a história do Wallace Ian. Vamos falar agora de José Boto, galera, porque ele deu uma declaração à Flamengo TV sobre Felipe Luiz e comparou Felipe Luiz com Jorge Jesus. Abre aspas, trabalhei com Jorge Jesus por 6 anos. Ganhamos muita coisa, fomos às finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia. Nisso, eles são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do estilo do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom.
há nuances diferentes como pensam principalmente o jogo ofensivo. Maneira a declaração dele. E por falar em declaração, ele também deu uma entrevista ao parceiro Flazoeiro, e ele foi questionado sobre Andrés Pereira. Não é o meia que estamos procurando, ou seja, não é Andrés Pereira o jogador que muita gente acha que vai vir para brigar pela titularidade com o Arrascaeta ou até mesmo ser titular e deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Já falei para vocês, o que o Flamengo fez em relação a Andrés Pereira foi um movimento de sondagem. E nessa sondagem de valores, eles descobriram que o Fulham pede pelo menos 20 milhões de euros para vender o jogador e o salário do jogador anual é de 5 milhões de euros. Já fiz as contas aqui, convertendo para real, por mês vai dar 2 milhões e meio de reais. Eu acho que não vale a pena, até pelo histórico do Andrés Pereira no Flamengo. Um jogador que teve uma passagem aqui e é autor da maior falha da história do Flamengo, naquela bola que ele perdeu na final da Libertadores para o Palmeiras, dando o título para o Palmeiras. Eu acho que os torcedores do Flamengo teriam pouca paciência com o Andrés Pereira nesse retorno dele. Iria bastar um erro dele para a torcida cair em cima do jogador. Eu acho que não vale a pena, tem que pensar em outro jogador mesmo, tá, galera? Vamos lá, outro assunto aqui, deixa eu pegar do José Boto também. Tem uma declaração dele muito boa, cara, que ele deu para a Flá TV, ele mostrando em uma declaração o que é o Flamengo. E eu sei porque, assim, embora eu não seja jogador do Flamengo, nem dirigente do Flamengo, mas eu sou um jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo. Gente, o Flamengo consome e muito. E eu falava isso quando eu comecei a ser setorista do Flamengo, que deu 6 meses. Eu falava assim, cara, parece que eu vivi 6 anos dentro do jornalismo cobrindo o Flamengo. E é basicamente o que o José Boto falou aqui. Ele falou o seguinte: com pouco tempo de Flamengo eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. E isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Eu costumava dizer que 1 ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, 1 mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. É isso, de verdade, é isso. Ele não tá mentindo, cara, porque o Flamengo consome muito. Eu tenho uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia lá no Ninho do Urubu em 2017, de um funcionário na ocasião, falou: garotinho, Flamengo, fica esperto porque Flamengo é calmo igual a Bagdá. E você tem que amar o que você faz para trabalhar com algo que envolva o Flamengo. Você que é jornalista ou que pensa em ser jornalista para cobrir o dia a dia do Flamengo, você tem que amar o jornalismo. Você que é jogador de futebol, você tem que amar a sua profissão e dar o máximo para viver a melhor coisa possível dentro do Flamengo. Você que é dirigente, se você não fizer o seu máximo, você será muito cobrado. O Flamengo é isso. O Flamengo é enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Para finalizar nosso vídeo, o mal aqui, gente, não é no sentido literal, se você fizer algo de errado, amigo, a cobrança é muito grande. Para finalizar nosso vídeo, o Vitória, adversário do Flamengo nesse domingo, mandante do jogo, que o jogo será lá no Barradão, está complicando, entre aspas, a vida dos torcedores do Flamengo, porque eles estão noticiando que os ingressos para a torcida visitante, ou seja, para a torcida do Flamengo, estão esgotados, sendo que não procede, pelo contrário. O Flamengo alega que ainda tem ingresso disponível, inclusive publiquei nas minhas redes sociais, onde você, torcedor do Flamengo, pode comprar o seu ingresso caso você queira comparecer ao Barradão. Tem 2 lojas, corre lá no meu Twitter, @VineiCasagrande, está tudo lá detalhado. O Vitória alega isso porque o Flamengo comprou toda a carga de ingressos para poder revender através do seu site. Então, o Vitória, entre aspas, ele não está mentindo, porque de fato os ingressos foram esgotados. Só que o Flamengo comprou todos os ingressos para poder revender. Então, ainda tem ingresso disponível, tá? Então, aproveite lá. Venei o time titular, ainda não tem. O Flamengo ainda vai treinar nesse sabadão. E aí, a gente tendo informação, a gente consegue soltar um vídeo aqui no canal Venei Casagrande. Valeu, galera. Beijo para vocês. Forte abraço. Bom final de semana. Curta com moderação. Tamo junto.